Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos da mesa. Primeiro, parabéns pela iniciativa, pelo prêmio. E eu queria falar sobre... Alguém falou, foi Daniel. Mundo ideal de que não dá tempo de voltar uma tradução para ser verificada pelo tradutor. Maurício, desculpa. Maurício. Eu assisti uma palestra no último CIAT, em que um rapaz de Campinas, agora esqueci o nome dele, Vitor, esqueci o nome dele, mas um rapaz de Campinas tem feito uma coisa bastante interessante. Ele juntou, vamos dizer assim, juntou todo mundo. O tradutor, quando acaba a tradução, ele tem acesso a todo o tempo ao que está sendo feito no trabalho dele. E hoje nós temos ferramenta para isso. Nós temos Skype, nós temos MSN, Gtalk, e-mail, celular, SMS. Nós temos todo um ferramental para que isso aconteça. Então, do início ao fim, todo mundo acompanha tudo. O preparador acompanha, o revisor acompanha, o editor acompanha, para que no final todo mundo esteja satisfeito. Eu achei isso fantástico e não entendi porque até agora as editoras não viram isso. Porque eu também já traduzi alguns livros e sempre você encontra aquilo que você lutou para não ter feito, vai um preparador e faz, ou vai um revisor e faz, e vai ser impresso, e você não pega aquilo. E aí quando você recebe o livro lindo em casa e abre na primeira página e tem aquilo que você lutou para não fazer. Então, eu gostaria de alertar, de repente, as editoras que isso é possível. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, de boa vontade. Obrigado. Boa tarde. Também estou muito contente de estar aqui, especialmente com o professor do primeiro dia do curso de tradução, né, da USP. Eu queria, acrescentando ao que os 5 palestrantes disseram e o que o Peterson, meu colega, também disse, que essa linguagem desagradável que vem surgindo e que as crianças pequenas vão achar que daqui a pouco aquilo é normal, o que me ocorreu aqui já dentro do debate, uma questão que se presta muito pouca atenção para a estética, a educação para a estética, que qualquer língua a qual vá se chegar, o teu ouvido vai estar afinado com, acho que ninguém pensa, me parece, nesse assunto do senso estético. Você não vai fazer uma frase, digamos, macarrônica, se você tiver um pouco de senso estético e toda essa linguagem que usa demais o gerúndio, né, que nem tem nada a ver com português e toda essa questão, eu acho que talvez seja uma questão para se pensar. Me ocorreu agora no debate, porque realmente é muito desagradável ler texto que não está redondinho, né? Eu queria acrescentar isso. Alguém gostaria de manifestar? Comentando os dois, então, pode ser? Primeiro, EPT, né? Eu acho que existe aí o problema dos dois lados, do tradutor e da editora. Eu acho que existe muita insegurança linguística de ambas as partes. Então, quando você vai discutir uma solução ou outra, se você não entra em questões técnicas, você não resolve, entendeu? Por que você fez isto e eu quero aquilo? Então, é necessário ter ferramentas para discutir objetivamente por que A ou B. E as pessoas, em geral, não têm essas ferramentas, tanto por parte do tradutor, quanto por parte dos revisores, com assim, honrosas exceções. Eu já enfrentei muito isso, já tive casos em que eu queria discutir, mas eu não tinha interlocutor. Já houve caso em que eu precisei dizer, não quero meu nome nessa tradução. Eu fui acusada de ser prima donna quando eu disse isso. Eu fiquei muito arara quando aconteceu, mas eu não quis o meu nome na tradução porque eu sabia do que eu estava falando
era um texto renascentista, eu sabia muito bem do que estava falando, mas eu não tinha interlocutor. A questão estética, eu acho que você tem razão. Eu acho que é também uma questão rítmica, sonora. Falta aos ouvidos brasileiros um mínimo de aprendizado de música. Eu acho isso, sabe? A música foi tirada do ensino como ela existia antigamente. Bom, ela existia de uma forma, me parece, bastante insatisfatória. Mas o rudimento da música eu acho fundamental. Eu acho que falta um pouco isso aos ouvidos. Perfeito. Mais alguém quer se manifestar? Boa tarde. Eu queria perguntar ao tradutor novato como a gente faz para se inserir no mercado. Obrigada. Para entrar no mercado? Para entrar no mercado? A pergunta foi como entrar no mercado, é isso? Eine gute Frage, mas que nem sempre tem uma boa resposta. Cada tradutor vai ter a sua resposta, você vai contar a sua biografia, o seu caso, a sua história. As histórias são múltiplas, não há uma coisa pronta, fechada. Alguns vão argumentar, por exemplo, que uma boa é tentar justamente via editora, que como editora, em tese, paga mal, a probabilidade de ter uma rotatividade muito grande, né? Mais do que, digamos, em outros contextos. Um outro ângulo de abordagem seria dizer para você, hoje não adianta mais você aparecer no mercado como tradutora de qualquer coisa que cair na rede é peixe, etc. e tal. Já houve tempo que, de fato, sim. Atualmente, o mercado em geral espera do tradutor, mesmo principiante, que tenha algum tipo de perfil. Não a ponto de uma super especialidade, como a gente tem às vezes na União Europeia, por exemplo. Ou seja, de uma empresa na União Europeia que só traduz contrato comercial, nenhum outro tipo de contrato, e tem 5 escritórios espalhados pela União Europeia só para tratar de contrato comercial. Bom, está muito longe desse tipo de especialização, mas você vai ter que definir um pouquinho se você está mais pelo lado das ciências humanas, mais pelas engenharias, mais pelas biológicas, pelo menos esse tipo de coisa, sem o que você não aparece com perfil definível. Então isso para mim é evidente a priori. Agora, o como conseguir o primeiro trabalho para daí fazer a bola de neve começar a rolar, aí cada caso é um caso e cada um de nós teríamos que contar longas histórias, talvez para contar a história de cada um. Mas enfim, se alguém tem algum comentário a fazer a respeito, então Denise vai comentar a respeito. Curiosamente, essa é uma pergunta que muita gente faz para o tradutor. Eu aproveitaria a ocasião aqui, que tem editores. Roseli Boschini, que prazer em vê-la, presidente da CBL. A minha questão é, tradutor iniciante, pergunte isto à editora. Está lançada a bola. Tem editores aqui? É o editor que tem que responder essa pergunta do tradutor. Moça, não adianta perguntar para mim. Foi como ele disse, cada história é uma história. Pergunte às editoras. E eu acho que hoje em dia o mercado de tradução no Brasil já está, graças a Deus, atingindo um grau de amadurecimento que essa obrigação, que é profissional também, tem que ser respondida pelo editor, não pelo seu colega mais velho. E é uma questão muito séria, é uma chamada séria. Eduardo, prazer em vê-lo, é uma chamada séria. CBL, coloque isso em pauta. Como o novato editorial que quer trabalhar, como ele vai proceder? Não vai adiantar perguntar para a Denise Botman, ou para o Maurício Santana, ou para a Ivone Benedetti. A CBL pode criar um cadastro, olha aí, pronto. Então, a resposta é, não adianta perguntar. Sem ofensa, é porque é o papel da CBL, não é verdade? Muito bem, vou passar agora a palavra, ou devolver a palavra, na verdade, porque quem
é o dono desse pedaço, que é a União Latina. Então, vou devolver a palavra ao Daniel. Muito obrigado. Desculpem se não vou poder continuar em português. A minha língua é espanhol, mas acho que no Mercosul a intercompreensão funciona muito bem. Então, desculpem se vou muito rápido, vocês me falam, mais lento. En este diálogo científico sobre la traducción, en el cual se tocan temas profundos sobre las técnicas, sobre la formación, sobre las diferentes teorías, tendencias, voy a hacer una pequeña digresión hacia algo que nos concierne a todos como especialistas de la lengua, y voy a pasar un poco a lo que podría llamar algo así como barometría de las lenguas o barometría lingüística. ¿Cuánto pesa una lengua? ¿Por qué nosotros, actores de las lenguas, trabajamos en función de esas lenguas y para qué sirve ese trabajo? La Unión Latina, que promueve estas acciones en materia de traducción y terminología, tiene un especial interés en que las lenguas romances, entre ellas el portugués, pueda crecer en función de su importancia, tanto demográfica como política, razón por la cual me voy a permitir hacerles una especie de barometría lingüística, como les he dicho. Rápidamente, ¿cuál es el botón para rápidamente voy a recordar, me voy a poner de pie porque prefiero verlo de atrás, voy a recordar brevemente que estamos en un planeta en el cual la diversidad lingüística corre un gran peligro. Por supuesto, nos encontramos en un mundo en el cual se supone que van a desaparecer muchas lenguas con el correr del tiempo, que tenemos una casi exclusividad de una cierta cantidad de lenguas, unas 30 lenguas en el mundo, que producen al menos 1000 libros por año, cosa que es, con respecto a las 6000 lenguas, ven que es una pequeña porción de ellos. 6 lenguas solamente producen algo así como 2/3 de la literatura mundial, 6 lenguas solamente. El resto está compuesto por las otras 6000 lenguas que tenemos en el mundo, y 1/3 de ellos es la lengua inglesa. Tenemos la suerte de que 3 lenguas románicas, el francés, el español, el portugués, figuran entre las lenguas oficiales de 60% de los países de este mundo, o sea que tenemos una gran capacidad de sobrevivir y de desarrollarnos. Y tenemos una gran demografía, una presencia en organismos internacionales, una presencia a nivel de, como dije, en las industrias culturales, un pasado cultural, político, histórico muy importante, pero tenemos como corolario de eso, como contrafrente, una muy baja presencia en los organismos internacionales, comparativamente hablando, una muy baja presencia en la comunicación especializada, que es el tema del cual estamos hablando, en las ciencias, en las técnicas, en las normas, en los registros, en las patentes. Hay una mayor tendencia, como ustedes saben, a utilizar la lengua inglesa en comunicación científica, en organismos internacionales, en negociaciones internacionales. Y si volvemos al caso específico del portugués, vemos que aún, con respecto a su capacidad demográfica y política, estamos en un déficit de presencia a nivel de comunicación especializada. Sabemos que es una lengua que es oficial en 8 estados, es una de las raras lenguas que tiene tantos estados como lengua oficial, es oficial de trabajo en grandes organismos internacionales, hablada correctamente por 200 millones de hablantes, pero hablada también en total por unos 250 millones de hablantes. Es una de las lenguas habladas una de las 3 lenguas habladas en los 5 continentes, una de las raras. Sin embargo, no tiene lugar merecido en la comunicación científica, en la negociación internacional, muy poco presente en los foros internacionales, salvo aquellos que son regionales,